Totalmente contraditório com seu discurso de economia de gastos, o governo bate recorde de gastança e aumenta aqui o déficit em 38,4 bilhões de reais em novembro. Se você acha que o governo, ao fazer um discurso de economia e gerar bater recorde de déficit, está sendo meio burro, porque vai queimar em contradição, talvez o burro esteja sendo você, porque você não entende que tem um grupo de pessoas que ganha bastante dinheiro com o aumento do déficit. E estando o presidente descompromissado com a próxima eleição, reeleição e tudo mais, há digamos assim, um suspense no ar. O que o governo ganha em fazer esse tipo de jogo, de prejudicar a população e beneficiar determinados setores? O que o governo ganha com isso? O que o Temer ganha com isso? Seja bem-vindo, então, ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai analisar a notícia, que é esse rombo histórico para o mês de novembro, né, dentro do contexto, que é exatamente isso, o que estaria por trás desse rombo proposital do governo, que faz um discurso e na atitude ele faz uma outra coisa. Se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais para que a gente leve a reflexão a todas as pessoas. É preciso construir um país melhor e o país melhor se constrói com senso crítico. Então vamos à notícia que diz o seguinte. A notícia publicada no Jornal do Brasil no dia 26 de dezembro de 2016 diz que contas do governo têm um déficit recorde de 38,4 bilhões em novembro. O governo central registrou em novembro um déficit primário de 38,356 bilhões de reais. O pior resultado para o mês desde 1997. Como assim, o pior resultado para o mês? É assim, começaram a medir esse negócio em 97. Se tivesse começado a medir em 1950, aí seria o pior resultado desde 1950. Então, desde que começou a medição, esse é o pior resultado de um governo que está quebrando vários recordes. No caso, recorde de quebrança do Estado, de gastança e de entreguismo do Estado. Tá? Desde que é medido, ele bateu o recorde. Início da série histórica do indicador. O dado foi divulgado hoje pelo Tesouro Nacional. A notícia, eu vou deixar todos os links aqui, logicamente, que você vai poder ler e confirmar a notícia. É confirmada também que no próprio site da Agência Brasil de Comunicação, que pertence ao governo. Contas do governo têm déficit recorde em 38,4 bilhões em novembro. Né? E daí diz aqui também a mesma notícia que está escrito no Jornal do Brasil. Aí você vai dizer assim, não, mas aí o governo Temer é muito bom, ele está bem intencionado e foi um acidente, ele gastaram. Não é bem assim não. Aqui, como já está dizendo, aqui olha, o resultado negativo recorde de novembro elevou o déficit primário registrado nos 11 primeiros meses do ano para 94,1 bilhão. Também o maior da série histórica. Nunca antes nesse país se gastou tanto dinheiro como no pequeno governo Temer. E olha que ele só começou. Nunca antes se gastou tanto dinheiro. A outra prova que se gasta muito dinheiro no governo Temer, que não está preocupado nada com a economia, né, contradizendo totalmente o que ele diz. Ele vive falando que tem que economizar, que não pode pagar aposentadoria, que vai ter que aumentar a carga horária do trabalhador, porque tem que pagar menos. Bom, em setembro, como nós já publicamos aqui também no Notícias Comentadas, o governo central também teve o pior resultado primário para setembro da história. Então, a cada 2 meses, nós estamos tendo aqui os piores resultados de contas públicas. E aí eu pergunto a você o seguinte, como é que alguém que diz que está fazendo o necessário para regular as contas públicas do Brasil bate recorde de pior gasto, de pior gastança a cada 2 meses de governo? Sinceramente, você ainda acredita nesse governo com essa argumentação e com um resultado prático totalmente contrário? Não é nem diferente, é contrário. Enquanto isso, ele segue cortando o investimento para a população, que é a aprovação da PEC 55, que tem aí, olha, nunca esqueçam, existem 61 senadores que aprovaram essa PEC, existem 366 deputados, o 367 está na cadeia, que é o Eduardo Cunha. Essa lista de pessoal participa desse jogo que o governo Temer está fazendo agora. Tá? Então, enquanto o governo Temer corta do povo, ele segue fazendo a gastança, e eu tinha falado para vocês que ele distribui também com os amiguinhos. É o caso aqui das empresas de telecomunicação, que inclusive uma das beneficiadas com mais de 20 bilhões de reais que vai receber de graça
Não é emprestado, não é, sabe, para devolver depois, não é investimento. Não, vai receber de graça. De graça, mais de 20 bilhões de reais. É uma empresa chamada Oi, que pertence também, que tem como acionista o grupo Gereissati, que tem na sua família políticos do PSDB. Olha aí quem está aí. PSDB novamente ajudando a quebrar cada vez mais o Brasil. Pois é, esse pessoal aqui todo da telecomunicações, o governo Temer, vai distribuir para eles mais de 105 bilhões de reais. De graça. Não é exagero não. Quer entender isso? Então veja aqui esse vídeo. Tá tudo certinho, só esperando o Temer assinar. O STF está querendo se meter, fazer o númerozinho, mas o que tudo indica vai ser de fato assinado. E assim o governo Temer segue cortando o dinheiro do povo e distribuindo o que ele conseguiu economizar e mais outro tanto distribuindo entre os amiguinhos, os mais chegados, como mostra aqui o déficit. Né? Porque se fosse só o dinheiro que ele consegue economizar, não geraria déficit. Mas aí ele pega o dinheiro que consegue economizar e mais outro tanto. E aí gera o déficit. E com isso, ele chega no final do ano, na época de Natal, fazendo um discurso, que você vê aqui o link também, onde aqui a gente no canal Notícias Comentadas conseguiu desvendar e demonstrar aqui várias mentiras nessa mensagem de Natal falada pelo Temer. Ele continua com um discurso vago, digamos assim, um discurso hipócrita, mentiroso, que diz que está fazendo uma coisa e, na verdade, quando a gente vai ver os medidores, quando a gente vai ver os números, é tudo ao contrário. Então você pode pegar a mensagem do Temer e entender ao contrário. É isso que ele está fazendo, né? O que ele está falando é aquilo lá que ele fala mesmo. Aí você bota o sinalzinho de negativo na frente, matematicamente falando, aí você entende o inverso. É isso que ele está fazendo. Tá? Nesse vídeo aqui, você vai entender, então, como é que se ganha dinheiro aumentando o déficit público. Aqui, nesse vídeo da telecomunicações, a gente já viu como é que se ganha dinheiro vendendo leis e medidas provisórias. Aí ele diz que está reformando, flexibilizando, essas são as palavras preferidas, flexibilizando, modernizando o setor de telecomunicações. E aqui você entende como se ganha dinheiro fazendo leis e medidas provisórias. Aqui nesse vídeo você entende como se ganha dinheiro com o aumento do déficit. O que faria uma pessoa, um chefe de família, estar interessado em cada vez mais aumentar a despesa que ele tem com um cartão de crédito? É tipo assim, o governo, vamos fazer uma comparação rápida aqui. Você tem sua família e você é responsável, né, pelas compras da casa. Você tem que segurar ali o lá. Você é o presidente da casa. E daí você tem, 4 filhos e sua esposa. E os filhos precisam de educação, precisam de saúde, tem uma série de coisas. E aí você tem um cartão de crédito. E no momento você chega à conclusão que é preciso economizar dinheiro. O que você vai fazer? Você vai economizar dinheiro com a educação dos seus filhos, com a saúde dos seus filhos, da sua esposa, da sua família, da sua própria, ou vai tentar segurar o cartão de crédito, porque no cartão de crédito tem um juro muito alto. Você vai procurar eliminar logo as despesas do cartão e acabar com juros, ou você vai economizar na educação do seu filho, dos seus filhos e na saúde da sua família? Logicamente que você vai. Pois é, o governo resolveu economizar na saúde do povo e na educação do povo. Mas deixou liberado completamente o cartão de crédito. E cada vez que ele aumenta o déficit primário, ele faz uso do cartão de crédito. E cada vez que ele faz uso do cartão de crédito, ele pede dinheiro emprestado para algum banco ou alguma pessoa. Pessoa mesmo física, bilionário que tem grana para emprestar para o governo. E aí, o governo, não o Temer, mas o governo brasileiro, o contribuinte brasileiro, se compromete a pagar o dinheiro de volta com juros que ninguém sabe nem quanto é, mas são os maiores juros do mercado. E aí eu pergunto a você, sabendo que o presidente vai sair, o que ele ganha com isso e entrar num jogo desse? Olha, você use a sua imaginação para tentar entender o que ele pode ganhar com isso. Eu só vou dizer para você o seguinte, em setembro, ele já produziu um rombo, o maior déficit primário para o mês de setembro da história do Brasil. E agora, em novembro, ele repetiu o déficit. Então, ligue os pontos e comente aqui no canal Notícias Comentadas o que você acha. É uma charada, é uma, digamos, uma brincadeirinha. O que você acha
Qual o interesse que Michel Temer tem e o governo, de todo o governo de Michel Temer, PMDB, com todos esses nomes, Aécio Neves também faz parte do governo, afinal de contas, esse governo é PSDB e representado aqui pelo PMDB. O que esse povo tem em comum? Por que eles têm tanto interesse em quebrar o Estado e aumentar o endividamento do Estado, que é isso que está acontecendo com o Brasil? Por quê? Vamos tentar resolver essa charada. Eu faço o complemento também com alguns vídeos, com alguns links que possam acrescentar essa discussão. E principalmente, pessoal, compartilhem nossos vídeos. É preciso alarmar a população para o que está acontecendo no Brasil. Pode ser que a gente esteja sendo saqueado. Todo o governo brasileiro pode ser que esteja sendo saqueado. Um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá.